vocês? Eu sou a professora Valesca e essas são as aulas de práticas de educação ambiental. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada do conteúdo da aula passada, tá? Que foi sobre escassez de água, a crise hídrica. E antes da gente iniciar o nosso assunto de hoje, a gente precisa fazer essa retomada porque vocês fizeram alguns apontamentos, alguns estudantes mandaram para nós o que acontece quando acaba a água, se acontece um problema com os canos, se eles furam, se há vazamento na rua, né? E alguns estudantes enviaram pra gente, né? Então, o estudante Lucas falou que, em geral, quando acontece falta de água, eles ligam para a Sanepar, né? Pede a mãe, em geral, ou o pai que liga. E quando acontece vazamento de água, é a mesma coisa. Vazamento de água na rua, com o cano estourado, assim que é percebido, é feito um telefonema, né, ou mandado uma mensagem para a companhia de água, que é a Sanepar, tá? Vamos retomar aqui o que é uma bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica é o conjunto de rios que tem um rio principal e tem os seus afluentes em volta. Observem aqui a imagem, olha só. Então, aqui é a bacia hidrográfica que fica na região de Curitiba. Tá? Nós temos a bacia do rio Passaúna, nós temos a bacia do rio Barigui, a bacia do rio Iguaçu. Desta bacia nós não temos captação de água para a região de Curitiba, bacia do Ribeirão dos Padilhas, bacia do rio Belém e a bacia do rio Atuba, que fica no Macaxiri, certo? Aí o que acontece com essas bacias, né? Existem os rios principais que vocês podem ver com essas listinhas escuras, né, mais largas, e as pequenininhas que provavelmente vocês não conseguem ver em casa porque é pequenininho mesmo, são os riozinhos afluentes, tá? Esses riozinhos afluentes os que saem dessa bacia principal, tá certo? E para ilustrar isso, nós vamos fazer uma atividade. Então, o que vocês vão fazer em casa? Vocês vão precisar de um materialzinho, tá certo? Por favor, o vídeo Mão na Massa. Então, para o nosso momento Mão na Massa, vocês vão precisar de uma folha. Esta folha pode ser sulfite branca, pode ser uma folha do seu caderno, como você achar melhor, tá? Você vai procurar lá. Também uma folha, eu estou usando aqui nesta aula uma folha de couve, mas você pode usar qualquer folha que tenha no seu quintal, tá certo? E você vai precisar também de um giz de cera, pode ser feito com lápis de cor, tá bom? Eu vou dar um minutinho para você pegar esses materiais, tá? Então, vocês já estão com o material em mãos? Vamos lá, o que nós vamos fazer é utilizar esta folha de couve para observar justamente os rios, o rio principal de uma bacia hidrográfica e os seus afluentes. Como nós vamos fazer isso? Você coloca a folhinha embaixo da folha de papel que você pegou e com o seu giz ou o seu lápis de cor, você vai pintar sobre essa folha. E a gente vai pintando, vai pintando. Daqui a pouquinho vai aparecer os recortes, vai aparecer a linha principal, o rio principal. Vocês estão fazendo em casa? Meu giz aqui não é muito bom. O giz de vocês é bom? Olha só. A
cor pode ser a cor que você quiser. Você pode usar a cor vermelha, verde, amarela, a cor que você achar conveniente. Você pode caprichar mais do que eu, tá? Capricha aí. Agora, vamos comparar o nosso desenho? Você pode caprichar bem mais do que eu, tá, gente? É porque aqui a gente tem um pouquinho de tempo. Então, qual é o objetivo dessa pintura? É ilustrar a bacia hidrográfica com o seu rio principal e aqui as margens, os seus rios afluentes, que partem dele, que em geral são rios menores, assim como você está vendo na imagem, tá certo? Então, agora nós vamos continuar daqui, tá certo, pessoal? Deixem o material de vocês do ladinho. E agora a gente vai dar continuidade para a aula. Observem os mapas aqui na tela. Então aqui eu estou continuando a falar sobre as bacias hidrográficas do Paraná, tá certo? Então eu gostaria que vocês vissem aqui comigo, olha, essa bacia aqui, ó, é todinha do Rio Iguaçu, que está apontada com a flechinha laranja. A bacia do Rio Iguaçu, ela chega e aqui, olha, no finalzinho do Paraná, né, dos limites do Paraná com os países vizinhos, nós temos a junção de bacias, que é a bacia do Rio Paraná, tá? Que fica aqui, que está junto, lá quando nós falamos sobre a Itaipu, a reserva de Itaipu, quando nós falamos dos rios que formam os reservatórios lá das hidrelétricas, né? Nós comentamos sobre isso. E falamos também que a crise hídrica afeta também a produção de energia, porque se nós não tivermos chuvas suficientes para que caiam nos rios e aumentem o abastecimento desses rios, influencia também na produção de energia. Talvez não diretamente na Itaipu, que é uma grande empresa, como eu havia falado na outra aula, mas pode influenciar outras hidrelétricas ao longo do nosso estado, tá? Não existe só a Itaipu, existem outras usinas hidrelétricas menores que também compõem toda a rede de produção de energia, certo? No outro mapa é mais ou menos igual a esse, só que aqui tem um pouco de relevo, tá mostrando outros afluentes do Rio Iguaçu, tá mostrando também o Rio Paraná e tá mostrando as outras bacias que compõem todo o estado do Paraná, tá certo? Então, vamos dar continuidade, né? Como sugestão para a gente fazer esse trabalho com água, que a gente retomou na aula anterior, né? Que a gente falou sobre isso, sobre a escassez da água, quais são os nossos, o que nós aqui como cidadãos podemos fazer, né? Então, redução de consumo de água em casa, tentar observar se a gente está usando corretamente a água e também observar se as políticas públicas estão de acordo para a economia de água, tá certo? Agora, vamos retomar outro assunto muito importante que foi falado numa outra aula. Então, uma aula foi sobre crise hídrica e num outro momento nós falamos sobre as mudanças climáticas. Tá certo? Então, o termo mudança climática refere a essas variações de clima em escala global que foram atingindo ao longo do planeta, tá? Foram atingindo o planeta Terra e foi mudando. A mudança climática, a gente pode pensar de duas formas. Primeiro, no sentido do planeta, né, de evolução e desenvolvimento do planeta, como o planeta se transformou ao longo do tempo. Houve épocas de glaciações, onde estava tudo congelado, como aquele filme A Era do Gelo, sabe? Já assistiu? Então, teve também períodos de separação de continentes, tá? Que foi a deriva continental. Teve períodos em que a Terra teve variação de órbita, então alguns momentos das mudanças dela, ela estava mais próxima do Sol, outras vezes não tão próxima, e isso influencia sim as mudanças climáticas no planeta. Entretanto, o que comentávamos na nossa aula também são as mudanças climáticas causadas 90% para mais pelo homem, pela ação do homem, né? Como que a gente sabe isso? Existem pesquisas científicas que falam sobre isso, né? Do desmatamento, as mudanças climáticas são geradas por todas essas questões dos problemas ambientais que estão acontecendo, tá? Desmatamento,
emissão de poluentes. Lembram que comentamos sobre alguns gases que são extremamente poluentes, como o CFC, como dos combustíveis, né, dos combustíveis fósseis, aquela fumacinha que sai, que é o gás carbônico, o monóxido de carbono. Tudo isso fica ao redor da Terra, na atmosfera da Terra, e vai fazendo com que a temperatura vá se elevando. Tá? Então é importante que a gente saiba que existem sim mudanças climáticas que foram naturais, foram de acordo do desenvolvimento do planeta, e existem as mudanças climáticas causadas pelo homem, que é o que está interferindo na vida. Comentamos sobre o livrinho Leve, que era do ursinho polar que ficava sem a casa dele, porque fez o degelo, né, e ele ficou preso num bloquinho de gelo e foi parar numa floresta. Lembram dessa leitura que foi bem bonita, feita pela professora Dayana? Nós também comentamos sobre populações na África que estão tendo que se mudar, né, tendo que sair da sua localidade para ir para outros lugares, porque estão sofrendo com enchentes, estão sofrendo também com seca. Então depende da região do planeta, acontecem mais enchentes, mais chuvas, e existem ou furacões, né, tsunami, que não é tsunami não é bem mudança climática, né? É a Terra que está se mexendo, mas as populações estão tendo que se mover, né? E isso interfere sim na vida das pessoas. Então, o aquecimento global, as mudanças climáticas interferem muito na vida de várias pessoas, não só na nossa. A gente quase não sente aqui, né? Mas existem outras pessoas que têm uma questão de vulnerabilidade maior que a nossa, tá certo? Observem aqui as imagens. A professora trouxe para ilustrar para vocês. A seca, as plantas, né? Aqui a ilustração do aquecimento global causado pelo homem. Aí temos a população que precisou ser tirada do seu local natural onde morava, onde se desenvolveu cultura, sua história, né? Essa população teve que se mudar, né? E a poluição, né? A poluição é um dos grandes componentes formadores desse aquecimento global, dessa mudança climática que a gente está vivendo, tá? Vamos dar continuidade então e iniciar agora. Antes da gente iniciar, eu vou mostrar esse gráfico para vocês, que esse gráfico ele está mostrando aqui a média de aquecimento e a ação do homem em relação ao aquecimento global e às mudanças climáticas, tá? Então, se vocês observarem, ó, a linhazinha laranja é esse aquecimento que está sendo previsto até, olha só, em meados de 2060, 2040, né? Quantos anos vocês vão estar em 2040? Minha professora vai estar velhinha já. E vocês? Olha só, pelos estudos do IPCC, que é um órgão onde cientistas pesquisam e publicam sobre as mudanças climáticas, eles colocam para nós que vai aumentar 1,5 grau até 2040. Então, daqui 19 anos, olha só, e esse 1 grau vai afetar os mares, com a salinidade dos mares, vai provocar derretimento também, vai mudar muita coisa no planeta. É isso que a gente tem que pensar, tá bom? Agora vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre serviços ecossistêmicos. Vocês já ouviram falar? Conhecem? Então, as imagens que a professora trouxe são bem diferentes, né? Aqui eu estou mostrando um pouco da biodiversidade do nosso planeta, né? Um peixinho em uma região árida, uma região de deserto, né? Então, quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, nós estamos falando de benefícios, de serviços, de coisas que a natureza nos proporciona, tá? E faz bem, faz com que exista vida, né? Então, essas ações da natureza, que a gente busca na natureza, trazem benefícios para nós. Então, a biodiversidade e a variabilidade dos nossos organismos faz com que existam diferentes tipos de ecossistemas. Então, nós temos, como eu mostrei, ecossistemas aquáticos, ecossistemas terrestres e esses ecossistemas de mangue, de mares, né? Então, parte desses serviços ecossistêmicos são gerados pela natureza em benefício da sociedade e fornecem para nós, nos fortalecem como economia, ou seja, a gente consegue viver com isso, né? E o nosso bem-estar e a nossa manutenção da nossa vida, né? Esses serviços estão relacionados com, por exemplo, a própria regulação climática, né? Então isso é um serviço ecossistêmico, o chão para a gente pisar,
né, o solo, né, onde a própria formação do solo, né, o fornecimento de alimento, tá? Então as plantas, os animais também nos fornecem esses recursos, esses benefícios, né? Outros serviços são relacionados à redução de emissão de gases, porque a atmosfera que engloba o planeta Terra também faz esse papel de filtro, né? Então ela tenta fazer essa manutenção, e dar esse suporte para que a gente consiga viver, tá? O que mais que nós temos sobre isso? Então, por serviços ecossistêmicos, a gente também entende outras ações. Por exemplo, nós estarmos num ambiente aberto, né, passeando com a nossa família, ou então estarmos num parque, ou andando de bicicleta, ou apreciando um espaço da cidade, tá? Todas essas paisagens que fazem parte do nosso cotidiano, que a gente sai para a rua e olha, ou mesmo dentro da nossa casa, fazem parte também de serviços culturais, de benefícios culturais que a natureza e o meio ambiente nos proporciona, tá? Além disso, a base das funções da natureza são indispensáveis, como eu já tinha falado, sobre alimentação, né? Tudo isso dá apoio à vida e a gente precisa cuidar, tá? Por que precisa cuidar? Porque se a gente eliminar uma espécie ou outra, faz sim diferença. Tá? Então, quando a gente está falando de a importância da biodiversidade, a gente está falando que todos os seres vivos, até esta abelhinha que está ali, sim, tem ferrão. Se você for perto dela, ela pode ser que venha e venha atrás de você, mas ela tem um serviço muito importante, assim como as borboletas, os morcegos, que é o serviço de polinização. Isso é um serviço ecossistêmico fundamental. Sem esse serviço de polinização, nós não teríamos a variabilidade de plantas no planeta Terra, tá? Então isso é um serviço bem importante. Nem sempre a gente tem consciência dessas ligações, né? Então aqui vocês olham, nós vimos aqui algumas frutas, uns cereais, vemos ali as pessoas numa plantação de arroz, né? Vocês já tinham visto plantação de arroz? Eles estão fazendo a colheita do arroz ali. O arroz ele dá nesse ambiente bem úmido, bem molhado, com água, sabe? É ali que se planta arroz. Nem sempre a gente tem consciência dessas ligações entre a nossa vida em sociedade e o meio ambiente. E às vezes a gente precisa levar em consideração qual é o valor, né? Vocês já pararam para pensar quanto vale a água que você toma? A água é sim um elemento do planeta Terra e é sim um recurso ecossistêmico, é um recurso, um serviço que a Terra nos fornece. E vocês já pararam para pensar que quanto você pagaria por essa água que está aí nos rios, nos lagos, né, ou congelado nas geleiras? A terra onde é feita a plantação, já pensaram qual é o valor disso? Ou o valor de um animal? A gente não pensa nisso, né? Seria uma boa hora para pensar. Agora vamos falar do que é o ecossistema, né? Eu falei de serviços ecossistêmicos, que são ações que o planeta, que o meio ambiente fornece para nós, tá? Agora vamos pensar aqui, vocês lembram ou já tiveram, o que é ecossistema? O que é isso? O ecossistema é formado por componentes abióticos, que não têm vida, tá? E por componentes bióticos, são aqueles que têm vida. Os abióticos compreendem os nutrientes, tá? Todo o fornecimento de nutrientes do planeta, madeira, combustíveis, metais, tá? O ciclo dos gases, da água, a energia térmica do planeta, né? Porque a gente tem essa energia aqui dos ventos e a energia do calor mesmo, que é por causa da atmosfera, né? Vem a luz do sol, faz aquele efeito estufa que esquenta o planeta, que precisa ter, porque se a gente não conseguiria viver com um planeta muito gelado, né? E isso tudo faz parte do ecossistema. Então, os componentes abióticos são aqueles que estão na natureza e que não têm vida. Os componentes bióticos compreendem os produtores, as plantas, os consumidores, que somos nós, né? E os decompositores, que são os fungos e as bactérias, tá? Tudo isso aqui faz parte do meio ambiente e dos serviços ecossistêmicos. Agora nós vamos dar uma paradinha para respirar e vamos assistir um vídeo que fala sobre a natureza e os seus serviços, ok? Você sabe o que tomar um café, usar o celular e ler um livro tem em comum?
Esses e inúmeros outros hábitos do nosso dia a dia dependem direta ou indiretamente da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são os benefícios prestados pela natureza, que nos fornece água limpa, ar puro, alimentos, regulação do clima e proteção contra desastres naturais, energia, polinização, lazer e até bens culturais e valores emocionais. A nossa segurança alimentar, hídrica, climática, energética, bem como a saúde humana, dependem da conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Mas nossa biodiversidade está ameaçada por diversos fatores: mudança no uso do solo, mudanças climáticas, poluição, instituições ineficientes e crise econômica. Tudo isso gera consequências como perda de cobertura de vegetação nativa, mudança na temperatura e precipitação, perda da produtividade agrícola, alteração dos habitats e na distribuição de espécies, disseminação de doenças e seus vetores, aumento na ocorrência de invasões biológicas. O bem-estar humano depende diretamente da conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Eles são elementos fundamentais para o enfrentamento das crises socioeconômicas e ambientais, para o desenvolvimento social e econômico, redução de pobreza e desigualdade. E o Brasil, por ser um país mega diverso, tem um grande diferencial competitivo, enorme responsabilidade e uma oportunidade única de fazer a diferença, incorporando a riqueza natural ao processo de desenvolvimento do país. Por isso, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos busca apresentar o conhecimento produzido sobre biodiversidade, saberes tradicionais e sua relação com o bem-estar humano. Com o apoio de diversos pesquisadores e parceiros, a plataforma produziu o primeiro diagnóstico sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos do Brasil e prevê a produção de outros relatórios temáticos ligados à polinização, polinizadores e produção de alimentos, mudanças climáticas, contribuições dos povos indígenas e comunidades tradicionais para a biodiversidade brasileira, água e restauração. Nosso propósito é gerar conhecimento para assegurar o cumprimento das leis ligadas às políticas de desenvolvimento do país, buscar inovação e tecnologia, propor soluções descentralizadas, incentivar o consumo consciente, mitigar mudanças climáticas, expandir áreas protegidas e recuperar terras abandonadas. Um futuro próspero dependerá das escolhas e ações tomadas no presente. É uma responsabilidade dos diversos atores da sociedade civil e precisa ser integrada de forma transversal às políticas de desenvolvimento do país. A decisão está nas nossas mãos, cidadãos, governos e empresas. Biodiversidade não é problema. Biodiversidade é solução. Então, sobre o vídeo, ele está falando justamente sobre esses serviços que são prestados, que a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Então, nós temos aí um serviço de provisão que engloba todos esses produtos que são obtidos do ecossistema, que são oferecidos diretamente para a sociedade. Quais são esses produtos? São formas de combustíveis, por exemplo, tá? Então, combustível fóssil, que foi feito há milhões de anos, né, pelos animais mortos, em decomposição, pelos fósseis, né? Combustível que a gente usa hoje muito nos carros, mas também um combustível que é considerado energia limpa, né? Fornece energia eólica, lembram que a gente falou dos campos eólicos, né? Então aqui o vento passa por ali e daí ali quando gira a turbina forma energia elétrica. Então é uma obtenção de energia pela natureza também, sem ser utilizado um combustível fóssil, tá? O que mais nós vemos aqui? Os alimentos, que é serviço de provisão também. Esse de provisão é trazer o alimento para nós, é o cultivo, e a polinização que já tínhamos falado. Sem polinização, a maioria das frutas, a maioria das plantas não estaria aqui. Inclusive, os serviços de polinização, os polinizadores não são só as abelhas, tá? Não são só insetos. Os morcegos também têm um papel muito importante dentro desse serviço, tá bom? O próximo... Aqui são os serviços de suporte, tá? Quando nós falamos da rocha, do solo, né?
todo esse desenvolvimento que nós temos aqui do solo, para chegar no solo de cultivo, de plantio, para a gente montar nossas casas, tudo isso é suporte. Por que suporte? Porque dão condições à existência da vida, tá? A própria biodiversidade do planeta. Então, toda essa biodiversidade, as quantidades enormes que temos de animais e de plantas e de outros seres vivos, como por exemplo, nós temos, temos as bactérias, temos os vírus que estão por aí também, nós temos seres menores, né? Além de animais e plantas, temos os insetos, tá? Então, toda essa biodiversidade faz parte desse serviço de suporte. Aí nós temos também, aqui estou repetindo a provisão, né? A importância da água para nós e dos combustíveis, né? Então, para provisionar, para nos trazer recursos para que nós possamos viver no planeta. Água e combustível é muito importante, tá? E os serviços de regulação são esses serviços que responsáveis por equilibrar as condições do ambiente. Serviços importantíssimos, porque eles controlam o regime de chuvas, ou se vai ter enchente, se não vai, se vai ter um clima mais seco aquele ano ou um clima mais úmido, tá? Então a regulação do ambiente natural é feito por serviços de regulação. Florestas fazem isso, tá? Por isso que é importante a gente repensar esse negócio de desmatar, tá? Não dá para ficar desmatando, cortando tudo, porque as florestas têm importante nesse sentido. Aí, os serviços culturais que nós comentamos no início são serviços que a natureza nos presta quando nós estamos em contato com ela, né? Com a paisagem, com aquela sensação de bem-estar que a natureza nos proporciona, tá? Então, para encerrar nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos hoje, tá certo? Então, observem aqui o nosso círculo. Esse círculo aqui tá com os diferentes ambientes, diferentes animais, diferentes espaços, tá, do nosso planeta, e tá falando sobre os serviços ecossistêmicos aqui, tá? Então eu já deixei aberto a água limpa, né, fundamental para nossa existência, já falamos, e sobre o habitat. Habitat é o espaço que nós ocupamos, nós, seres humanos e os animais e as plantas, tá? Isso é o habitat, e nós vamos retirar alguns pra gente conversar, tá? Então, eu vou tirar esse laranjadinho que tá aqui do lado da água. Se não rasga. Não rasgou. Então aqui tá falando peixes. Então o que os peixes e o ambiente aquático nos fornece, né? Então é um serviço ecossistêmico importante, fornece alimento para nós e também dentro lá da água os peixes são parte de uma cadeia alimentar importante. Tá? Então o equilíbrio aquático, o equilíbrio dentro desses ambientes aquáticos, o peixe tem um papel fundamental, tá? Ou ele é presa ou ele é predador. E para nós, quando pescado, é alimento. A madeira é um importante recurso de provisão, né? Ele nos dá muitas coisas, a maioria, se vocês olharem em volta da casa de vocês, vocês vão ver muita coisa feita de madeira. Então as árvores nos fornecem esse serviço, né? Fornecem esse material que é a madeira, que é muito importante, ok? Agora a gente vai tirar, eu vou tirar esse amarelinho aqui embaixo, ó. O que será que tem aqui? Aqui fala sobre a estética, né? Então estar lá fora, estar no meio ambiente, sair um pouco para uma praça, para um parque, nos fornece esse bem-estar que nós falamos várias vezes, é um serviço importante que melhora a nossa condição de vida. A recreação é isso, de estar em família, de estar com um grupo social que você escolheu, da sua escola, pode ser o pátio da escola, isso também é um serviço ecossistêmico, tá? Estar nesse espaço e trocando com as outras pessoas em interação também faz parte da nossa vida. Tá ok? E para a gente encerrar a aula de hoje, nós vamos falar sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que é o objetivo 15, que fala sobre a vida terrestre, a importância da vida terrestre para nós, tá? Então esse objetivo fala que até 2030 nós temos que estar preocupados com a preservação, a conservação desses espaços da vida terrestre, tá certo? Porque a preservação desses espaços também vai fazer a manutenção da nossa vida, vai favorecer a manutenção da nossa vida no planeta, tá ok? Então eu me despeço aqui, fiquem bem e até a próxima aula.